Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultado do segundo trimestre de 2021 do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, o LVBI 11. Meu nome é Juliana Freitas, sou responsável pela área de Relações com Investidores e gostaria de informar a todos que este webinar está sendo gravado e esta apresentação estará disponível para download no site do fundo, www.vbilog.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação e as perguntas poderão ser enviadas pelo chat ao longo da apresentação. Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas ao final. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora ao Alexandre Bolsoni, Head de Projetos no segmento logístico da VBI, que liderará esta apresentação. Boa tarde, Alexandre. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado por nos acompanhar nesse call trimestral do LVBI. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre Bolsoni, como a Juliana já adiantou, sou um dos sócios aqui, o responsável dentro da VBI pelo segmento de logístico, e em especial pelo FI VBI Log, o LVBI, que é o nosso fundo imobiliário no segmento logístico voltado à renda. Então, começando aqui já a nossa apresentação, a ideia é hoje temos uma agenda aqui onde pretendemos passar por um pouco daquilo que é o fundo até hoje, uma rápida introdução para aqueles que são os cotistas novos daquilo que é o fundo. Um segundo tópico seria uma retrospectiva dos principais acontecimentos durante o primeiro semestre desse ano, de 2021. Aquilo que seria o nosso portfólio hoje, né, já com as movimentações que ocorreram aí durante esse primeiro semestre, e passar também pelo resultado financeiros recentes, as distribuições recentes do fundo, e as perspectivas para o segundo semestre de 2021, tanto com relação ao fundo, como também um panorama do mercado, do segmento logístico, o mercado imobiliário, segmento logístico no Brasil. Bom, então, começando um pouquinho aqui, aquilo que seria o fundo, uma breve recapitulação do que é o LVBI. Né? O LVBI é um fundo de investimento imobiliário que tem basicamente o objetivo de investir para a obtenção de renda e ganho de capital no segmento logístico, seja através de imóveis estabilizados, também até um terço aí em fundo de desenvolvimento, quando a gente desenvolve ativos. Né? E a principal estratégia do fundo, lembrando aqui brevemente, são três grandes pilares, como a gente costuma falar. Nós temos, o objetivo é ter um portfólio que seja líquido, né, que basicamente é um portfólio que tenha liquidez com relação à locação, quando o inquilino sair ou ter que entrar rapidamente para manter a remuneração em cima dos nossos ativos. Nós procuramos um fundo com imóveis que tenha um portfólio diversificado, tanto com relação à geográfica, que seria a localização desses ativos, com relação a ativos, não gostamos de ativos nem muito grandes, nem muito pequenos, né? E também uma diversificação com relação a locatários, ou seja, com esses dois pontos iniciais, a gente procura, ao final do dia, ter um fundo que seja um portfólio muito resiliente, que tenha uma previsibilidade com relação aos dividendos do fundo, né? Isso a gente busca também até através de um mix de contratos típicos e os contratos atípicos, que são os contratos BTS. Hoje o fundo conta com 10 ativos dentro do nosso portfólio, a gente vai falar um pouquinho deles aí ao longo da apresentação. São mais de 450 mil metros quadrados de área construída, são 29 locatários, e o fundo possui um patrimônio líquido hoje de 1 bilhão e 400 milhões de reais, e já atingimos aí aproximadamente 37 mil cotistas. Então, uma vez relembrando um pouquinho o que é o fundo para esses novos cotistas, vamos falar um pouquinho como que foi a performance do fundo durante o primeiro semestre de 2021. Então, para falar o que foi no primeiro semestre de 2021, acho que vale a pena recapitular como que nós estávamos em janeiro desse ano. Né? Então, lá em janeiro, a gente voltando aí, 8 meses atrás, o fundo tinha um portfólio composto por 6 ativos, que eram provenientes das 2 ofertas anteriores, com aproximadamente 800 milhões de reais em ativos investidos. Nós tínhamos 500 milhões de reais em caixa, que era um dos grandes desafios aí do fundo. E tínhamos outros 2 grandes desafios, uma situação não tão cômoda, onde nós tínhamos algumas saídas previstas e algumas áreas vagas dentro do nosso portfólio.
nós tínhamos 2 saídas importantes em fase de aviso prévio, que é quando o inquilino já avisou que iria sair e deixar um dos nossos imóveis, que era o ativo Araucária, lá na região metropolitana de Curitiba, e um segundo ativo no galpão também, que o inquilino era a DHL, lá em Extrema, com 10 mil metros quadrados, e tínhamos aí 7 mil metros quadrados de galpão vago num ativo aqui em Itapevi. Então, como eu disse, a gente tinha 3 grandes desafios lá em janeiro, que o primeiro e o maior de todos era efetuar a alocação de capital da terceira emissão, que tinha se encerrado em outubro, a gente tinha a perspectiva de investimento desse capital, e relocar, colocar novos inquilinos nesses ativos que ficariam vagos, e nessa área que a gente tinha também vaga no ativo Itapevi. Então, essa era a nossa situação lá em janeiro. Então, o que aconteceu de lá para cá nesses 3 grandes desafios, vamos chamar assim? Primeiro ponto, acho que era o principal, foi com relação ao pipeline e após a terceira emissão de cotas. Então, lá em janeiro, hoje a gente consegue abrir um pouco mais, nós trabalhamos aí em cima de um pipeline que somava um pouco mais de R$1 bilhão em 8 ativos diferentes. Então, ao longo dos últimos meses, nós trabalhamos em 8 ativos diferentes, analisados, fizemos auditoria, negociamos, tínhamos opção, MOUs assinados, sendo que desses 8 ativos, 4 nós não seguimos por diferentes motivos. Decidimos declinar por questão de auditoria, outros problemas que foram diligenciados após o fechamento do negócio, mas assim, antes do fechamento definitivo, onde a gente entendeu que não faria sentido para o fundo, em função dos riscos encontrados, com uma auditoria um pouco mais profunda, não valia a pena o risco-retorno para o fundo seguir com um desses 4 ativos. E 2 desses ativos demoraram um pouco mais do que a gente imaginava com relação a prazo. Basicamente, o ativo Aratu e o ativo Cajamar, nós tivemos um período entre o fechamento comercial e o efetivo concretização do negócio com a assinatura dos documentos definitivos um pouco maior do que a gente imaginava. O que isso acarretou? Nós demoramos um pouco mais do que a gente havíamos previsto, havíamos imaginado, para fazer a alocação do capital. E isso impactou diretamente a distribuição dos dividendos no primeiro semestre de 21. Mas, de qualquer forma, nós fizemos a aquisição de 4 ativos. Esses ativos totalizaram aí quase 190 mil metros quadrados de área construída. Foram investidos, em termos de avaliação dos imóveis, R$625 milhões, mais do que os 500 milhões. Então, por isso que a gente carrega algumas dívidas aí hoje. A gente usou instrumentos de alavancagem em algumas aquisições para a gente pudesse fazer essa aquisição desses 4 ativos. E de forma a mitigar aí essa demora um pouco maior do que antecipado, a gestora aqui, a VBI, decidiu por bem, assim, com o objetivo de mostrar o alinhamento com os cotistas, dar o desconto da taxa de gestão equivalente a R$250 milhões de caixa que a gente teve disponível de um tempo maior do que a gente imaginava. A gente deu desconto para o fundo, não cobramos a taxa de gestão do fundo aqui do lado da gestora. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu, dentro de um ambiente mais desafiador, seguir a estratégia do fundo com alocação de capital nesses 4 ativos, e muito em linha, com, assim, 100% alinhado com a estratégia de fundo, e como a gente vai ver a seguir aqui, com potencial ganhos futuros e também com relação à estruturação dos negócios que foram feitas, uma potencial proteção de um cenário um pouco mais adverso, olhando um pouco os próximos 12, 24 meses. Então, os primeiros ativos que foram adquiridos, só relembrando aqui rapidamente, foram adquiridos em fevereiro já de 21. A gente comprou 2 ativos, o que a gente chama de ativo Betim e o ativo Jandira. Foi uma transação aí que envolveu R$305 milhões, a avaliação dos 2 ativos em conjunto, R$185 milhões aproximadamente, através desse instrumento de dívida, foram pagos em dinheiro, desculpe, e R$120 milhões através de uma dívida que a gente manteve com o antigo proprietário. Né? A gente foi muito perguntado na época, por que manter dívida? Porque vocês têm muito caixa. A gente manteve a dívida justamente porque a gente vinha trabalhando em outras frentes, que a gente acreditava que valeria a pena, que era o ativo Aratu, o ativo Cajamar, fazer a aquisição, porque a gente achava muito boas oportunidades. Essa aquisição aí teria um impacto, na época, esperado para o fundo de 11 centavos por cota por mês, né, nos dividendos, e representaria um retorno sobre o capital investido. A gente fala cash on cash, que é o retorno sobre o capital que efetivamente a gente colocou em função da dívida, de 8,1% ao ano. Passando rapidamente aqui, que seria o ativo Betim, para todos lembrar, Betim fica na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma região que a gente já vinha namorando há bastante tempo, um mercado que a gente gosta muito, né, talvez um dos 3 principais mercados do Brasil hoje em termos de logística, é um mercado que tem uma dificuldade de produção de ativos muito grande, uma demanda muito forte. Né? Então, é um ativo que a gente comprou, foi alugado em julho do ano passado para a Amazon,
foi todo reformado pelo antigo proprietário, de excelentes especificações técnicas, e uma coisa que a gente gosta muito desse ativo, ele tem um potencial de expansão muito bom. O ativo tem 34 mil metros quadrados de área construída aproximadamente, mas é possível construir esse ativo mais 20 mil metros quadrados. Então, a gente fala que tem uma parte da nossa estratégia, é esse potencial de ganho futuro, esse ativo se encaixava perfeitamente. Uma baita do mercado, uma baita de uma localização dentro do mercado da grande Belo Horizonte, um risco-retorno bom para razoável, mas o principal aqui é o potencial de ganho futuro com uma eventual expansão lá para a Amazon. Um outro ativo que a gente comprou no mesmo momento com o mesmo vendedor foi o ativo Jandira, que fica aqui dentro da estratégia do fundo de estar localizado onde é difícil replicar imóvel, que é na região metropolitana de São Paulo, no raio 30. Tá? É um ativo que está alugado para a DHL, foi todo reformado para a DHL, o contrato tinha acabado de ser assinado, a gente comprou esse ativo em fevereiro, o contrato de locação com a DHL tinha sido assinado em janeiro. Tá? Então, assim, contrato novo, o prédio tinha sido todo retrofitado, todo reformado para atender a DHL pelo antigo vendedor. Tá? E também aqui ele tem uma característica muito interessante, que é muito difícil encontrar aqui na região metropolitana de São Paulo, é um grande número de vagas para os caminhões e também o potencial de expansão, ou uma eventual expansão futura. Tá? Então, nesse caso, a gente está muito alinhado com a estratégia do fundo. Seguindo aí, então, já falando da terceira aquisição que aconteceu no primeiro semestre, a gente comprou em junho o ativo Aratu. Né? Esse é um dos ativos que demorou um pouco mais do que a gente imaginava, né? Bem mais do que a gente imaginava com relação à alocação de capital. A gente fechou o negócio comercialmente lá em 2020, no final de 2020, foi outubro, novembro de 2020, logo depois a finalização lá da captação dos recursos. Então, foi um negócio aí que envolveu uma avaliação de 196 milhões de reais, quase 200 milhões de reais, e o pagamento foi em 3 diferentes modos, vamos chamar assim. Né? O primeiro pagamento à vista, é de aproximadamente aí quase 90 milhões de reais, 86 milhões de reais. Um segundo pagamento que aconteceria conforme o cronograma de obra do Galpão 2. Lembrando que esse ativo ele tinha um galpão já pronto, que tinha ficado pronto em maio, que já saiu 50% alugado. Um segundo galpão, que é um BTS para B2W, americanas.com, de 65 mil metros quadrados. E a gente fala de a gente mitigar o risco do desenvolvimento, o desembolso de capital pelo fundo só vai acontecer conforme a obra andar, e tem uma parcela relevante lá no final da obra. E, por fim, a gente manteve também uma dívida, que a SPE, nesse caso a gente fez investimento via a SPE, que detém o projeto, a gente manteve uma dívida lá de aproximadamente 20 milhões de reais, a gente representa 70% da SPE, a gente mantém aí quase 17 milhões de dívida, uma taxa muito interessante, IPCA mais 1,5. Né? Então, em termos econômicos, esse foi o histórico um pouco do ativo Aratu, e os diferenciais dele. A localização está no mercado que a gente acha que é super interessante, que é a região metropolitana de Salvador, falta galpão de boa qualidade lá. Um imóvel de especificações técnicas muito elevadas, é o classe A, AAA, depende da classificação como o pessoal vê, a gente chama muito de classe A. Inquilinos de alta qualidade, de alto crédito, com contratos fortes, né, o típico e o atípico. E a gente tem uma proteção ainda com relação ao retorno sobre o nosso capital, que a gente tem um dividendo mínimo durante 24 meses desde junho de 2021. Então, até 2 de junho de 2023, mesmo se o imóvel ficar vago e tudo mais, a gente não tem esse pênalti, porque está negociado com o vendedor, que essa remuneração mínima de capital aí sobre esses recursos já alocados, tanto no Galpão 1 e também no Galpão 2, que é o BTS da B2W, tem essa remuneração conforme a gente vai colocando capital na obra. E, por fim, a última aquisição que a gente divulgou aí no começo do mês de junho, é a aquisição do ativo Cajamar, é um negócio aí de 123 milhões de reais, a gente já pagou aí 50% já dentro do mês de agosto, os outros 50% é esperado que seja pago quando o imóvel ficar pronto, lá no final do segundo trimestre de 2022, e a gente espera que o negócio foi já estruturado, que esse pagamento do saldo, que a gente chama, seja através de uma dívida, um instrumento de alavancagem que a gente deve fazer para fazer a aquisição desse ativo, tá? De forma que a gente imagina um retorno de 10% ao ano, nos primeiros 12 meses, uma vez que esteja alocado de acordo com nossas premissas, tá? E isso representa para a gente um retorno aí durante os 12 meses, durante o período até a entrega da obra de 3 centavos por cota, uma vez que a gente tem uma remuneração garantida lá com o vendedor, para esse período entre hoje e o término da obra, e eventualmente até 4 centavos, se a gente atingir o valor de locação que a gente imagina lá, pós-entrega lá no final do segundo semestre de 2022.
Em termos de localização, para quem conhece um pouquinho mais de mercado, Cajamar hoje talvez é o principal hub logístico aqui do Brasil, talvez, porque é a região mais demandada, o mercado mais demandado hoje, onde tem mais movimentação, é São Paulo. Cajamar fica dentro da região metropolitana de São Paulo, é o famoso raio 30, né, aqui do mercado logístico. É uma região que tem muita demanda, a taxa de vacância baixíssima. Esse ativo tem um diferencial que ele tem acesso direto para a rodovia Anhanguera, um ativo de altíssima qualidade dentro de um condomínio logístico. A gente comprou um galpão de um condomínio logístico desenvolvido pela BR Properties, tem mais 2 outros galpões, então a gente tem um ativo com certa privacidade de segurança, que é um galpão dentro de um outro condomínio, né? E como eu disse já anteriormente, a gente tem uma proteção do capital aí, que é essa proteção de um cenário mais adverso, vamos chamar assim, tanto durante o período de obra, como até 12 meses depois da entrega, que a gente tem uma remuneração mínima acordada com o vendedor do capital que a gente ia colocar lá. Então, essas foram as 4 aquisições que a gente somou aí mais de 600 milhões de reais com o capital que veio da terceira oferta do final do ano de 2020. Né? E também, durante esse período, a gente fechou aí, que seria o primeiro ativo de desenvolvimento puro sangue, vamos chamar assim, né, com o desenvolvimento do zero, que é o desenvolvimento de 2 galpões logísticos de aproximadamente 8.500 metros quadrados, em parte do terreno do ativo Pirituba, que já é de propriedade do fundo. Então, o ativo Pirituba é o que está escrito Alfa Laval aí no slide. A gente comprou esse ativo em junho de 2020, né? Tem um prédio de escritórios que é a sede da Alfa Laval, e 2 galpões, um industrial e um galpão logístico da Alfa Laval. E essa área 1 e 2 aí que a gente vê na apresentação, a gente deveria, de acordo com a nossa escritura de compra e venda que a gente fechou lá atrás, devolver essa área para a BR Properties. Então, a gente fez um acordo com eles, que ao invés de eu devolver 100% dessa área 1 e 2, que são os terrenos, eu vou dar a ela 40% de um projeto de 8.450 metros quadrados, de forma que os outros 60% seja de propriedade do fundo, ou seja, um desenvolvimento de 2 galpões, onde eu vou ter a propriedade de 60% do fundo. A gente tem a opção de comprar os outros 40% deles lá na frente. Esse investimento esperado inicial nosso aí de aproximadamente 17 milhões de reais, e só vai acontecer quando a gente aprovar o projeto na prefeitura, né? E o retorno estimado para esse projeto é algo em torno de 11% ao ano, uma vez alugado, conforme as condições de mercado atuais para essa região. Isso tem um impacto aí na cota de 1 centavo por mês. Então, e todas essas aquisições, esses novos negócios, que foi o que aconteceram no primeiro semestre, então a gente saiu lá de 500 milhões de reais de caixa que a gente tinha, adquirimos quase 650 milhões de reais em imóveis, nesses 4 ativos. Importante frisar, como a gente vai ver ao longo da apresentação aqui, 100% alinhado com a estratégia do fundo, a gente vai ver o resultado um pouco mais para frente. E aí um outro grande desafio que a gente tinha era uma eventual vacância futura de ativos que a gente tinha dentro do fundo. Talvez o principal dele, a grande preocupação que a gente tinha era a eventual vacância do ativo Araucária, lá na região metropolitana de Curitiba. Lembrando que é um ativo que tinha aí 42 mil metros quadrados de área construída, estava alugado para a DHL. Ao final, em setembro de 2020, a DHL nos avisou que ia deixar o imóvel, né? Então ela tinha que cumprir 12 meses de aviso prévio. Antes dela deixar o imóvel, ela tinha que ficar mais 12 meses lá dentro do contrato típico. A gente teve a sorte aí, junto com a equipe aqui da VBI, trabalhar bem forte junto à Magalu, de forma que a gente locou 100% do imóvel antes do término desses 12 meses, foram 6 meses depois. Então a gente negociou uma saída antecipada, né? A gente antecipou a saída da DHL do que ela imaginava lá, alugamos isso para a Magalu, um dos principais players do e-commerce hoje do Brasil, e nesse acordo a gente conseguiu tirar até um pouquinho mais de suco, um pouco mais de retorno nesse imóvel, que hoje está 100% alugado para a Magalu. A gente já fez uma expansão para atender eles de aproximadamente um pouco mais de 4 mil metros quadrados, isso dá um retorno um pouco maior para o fundo, e já temos uma previsão de fazer eventualmente mais 12 mil metros quadrados, uma segunda expansão, e também fizemos melhorias, né? Então, esse foi um case de sucesso que a gente pode contar, que a gente tinha um imóvel que ia ficar vago, um pouco mais antigo, a gente relocou para a Magalu sem nenhum impacto financeiro para o fundo, com melhorias para o imóvel e ainda uma eventual expansão futura que vai gerar um retorno um pouco maior. O mesmo aconteceu lá em Extrema, né? Também esse nosso maior ativo do fundo, o ativo de Extrema tem 120 mil metros quadrados de área construída, ele está 100% locado, né? Lembrando que metade dele, que é o galpão G20 e o G20A, é um BTS para a Ambev, que vai até 2029, então internamente a gente vai tratar como os 2 ativos. Um é o BTS da Ambev, os outros 3 galpões é um condomínio logístico. A gente tinha também, a DHL havia nos avisado que iria deixar o imóvel no segundo trimestre desse ano, né? E até antes disso, ao final do primeiro trimestre,
A gente negociou também uma saída um pouco mais rápida da DHL no último mês que ela ia ficar lá. Ela saiu até um mês antes. E a gente conseguiu já relocar esse imóvel para a Infracommerce, então também a gente não teve praticamente impacto financeiro nenhum nessa troca de inquilino, né? A gente também trocou 2 inquilinos lá no começo... Desculpem. Lá no começo do ano, que foi a saída da Braskem e a entrada da Sequoia, que já era um inquilino nosso lá. A Sequoia aumentou a posição dela dentro do condomínio, né? Extrema é uma região hoje que tem muita demanda. E, por fim, a gente completou 100% de ocupação do empreendimento e a gente alugou recentemente para a Winner Sports os últimos 3 mil metros quadrados que estavam vagos lá, de forma que a gente consolida o empreendimento 100% ocupado nesse primeiro semestre e também já fizemos algumas melhorias para deixar o imóvel mais eficiente, né? A gente tem essa política de estar muito próximo dos ativos, de fazer investimentos que vai sempre deixar o imóvel mais eficiente para ter uma melhor satisfação dos nossos inquilinos e, eventualmente, um melhor retorno para os nossos cotistas. E como eu havia antecipado, um outro desafio que a gente tinha com termos de comercial era a alocação do ativo Itapevi. Lembrando que a gente tinha lá durante o ano de 2020 uma renda mínima garantida que acabou em dezembro, né? Então a gente tinha lá no começo do ano aí quase 7 mil metros quadrados vagos nesse ativo. E o que a gente fez ao longo do ano, no final do ano passado, no começo desse ano, a gente fez alguns pequenos, assim, uns bons investimentos com pouco dinheiro, né? Que deram uma nova cara para o empreendimento. A gente acreditava que seria necessário quando a gente comprou o ativo, já estava na nossa conta. São coisas simples que agregam, acho que, um bom valor para o ativo. Primeiro foi uma reforma e um novo sistema de segurança para o empreendimento, né? Um sistema de segurança mais parrudo. Isso gera um pouco de mais conforto e mais credibilidade para o condomínio em si. Então, isso ajudou muito a trazer novos inquilinos para lá. Fizemos também uma reforma do restaurante, que a gente achava que era necessário, tá? Então, isso deu um pouco mais de vida para o condomínio, e a gente conseguiu, já no primeiro semestre, alugar 3 dos módulos que estavam vagos, e hoje o ativo já está 100% locado, com 2 contratos temporários, e o nosso objetivo, como a gente vai falar aqui, é trocar esses contratos temporários por contratos permanentes e permanecer com o ativo 100% locado. Então, dessa forma, a gente termina aqui aquilo que foram os principais fatos ocorridos no primeiro semestre de 2021. As aquisições que ocorreram, né, os 4 ativos e o ativo Pirituba Desenvolvimento, e as principais movimentações de locação dentro do nosso portfólio. Então, com base nisso, hoje, o nosso portfólio é composto por 10 ativos, e acho que a gente conseguiu montar, depois de 3 ofertas aí, que era a nossa base, nosso tripé, que é um portfólio diversificado, um portfólio líquido e um portfólio resiliente, né? Como que a gente acredita que a gente montou um portfólio dessa maneira, que era a estratégia do fundo desde lá de trás, de 2018, quando a gente fez o IPO do fundo, né? Então, relembrando como é que fica todo esse portfólio de uma outra maneira. A nossa estratégia do fundo, em termos de diversificação do portfólio, o que seria? É ter aproximadamente 50% do portfólio dentro do estado de São Paulo, que, querendo ou não, é 50% do mercado brasileiro ainda, preferencialmente, quase que mandatoriamente, dentro do raio 30, onde tem mais demanda e menos oferta, ou seja, eu vou ter menos vacância e uma propensão a um ganho de preço olhando para frente. E os outros 50%, a gente imagina dividir aí entre os 6 ou 7 principais mercados do Brasil, que são os principais capitais, né? Hoje a gente já tem investimento na região metropolitana de Curitiba, na região metropolitana de Salvador e na região metropolitana de Belo Horizonte, e a gente tem uma posição relevante em Extrema ainda, que é a tendência do fundo que isso seja diluído, de forma que as outras regiões que não São Paulo estejam entre 5% e 10% de participação dentro do nosso portfólio. Um outro ponto importante também é investir em ativos de altíssima qualidade, que é o que a gente chama de classe A. Hoje, se a gente pegar a receita do nosso fundo, 93% são de ativos classe A. Então, aqui a gente já mostra um pouco de diversificação por região, mantendo metade aí, pelo menos, de São Paulo, que essa é uma região que a gente acha que vale uma concentração maior, né? E 93% aí de ativos classe A, que são os ativos de altíssima liquidez. Ou seja, já mostramos aqui um portfólio de qualidade e diversificado com relação a mercados. Aqui também é uma outra maneira de ver o que é um portfólio diversificado, líquido e resiliente, né? Se a gente pega um pouco esse gráfico à esquerda, no canto superior esquerdo, a gente vê a divisão aí com relação à receita por ativo, né? A gente acredita que uma boa diversificação seria ativos ter aí até 10% de participação dentro de um fundo, que a gente vem fazendo isso desde lá do IPO, né? Vem diluindo isso, então a gente já consegue ver uma melhor distribuição que a gente via lá no começo. De novo, Extrema ainda representa um pouco mais, que é um ativo grande,
mas vale lembrar que Extrema, metade dele é um BTS Panbev, que vai até 2029, então a gente olha internamente meio quase que como dois ativos diferentes. No gráfico, no centro superior aí, já é a divisão por valor de ativo, né? O gráfico anterior que eu comentei é por receita, ou seja, na divisão de valor por ativo, quase todos eles estão nesse patamar próximo aí de 10%, exceto Extrema, como eu falei, e a tendência com o fundo crescendo é que esse ativo seja cada vez mais diluído. Um ponto importante também é a divisão e a diversificação por inquilino. Então, se a gente olha no gráfico, no canto inferior esquerdo, a gente já vê aí que grande parte dos nossos inquilinos representa no máximo 10% da receita. Então, quanto mais eu diversificar, menos eu vou ter eventuais surpresas se algum dia algum inquilino eventualmente vir a sair do nosso portfólio. Vale salientar que os maiores contratos que a gente tem aí são contratos fortes ou recém-assinados, né? O contrato da Ambev é um BTS de 2029, DHL é um contrato assinado no começo desse ano, Magazine Luiza assinamos esse ano, o Dia por Cento e a IBL são contratos um pouco mais fortes com relação à multa e tudo mais, né? A Amazon, um contrato assinado no ano passado, Alfa Laval, acabamos de renovar o contrato no ano passado por mais 10 anos e uma outra parte atípica, ou seja, daqueles inquilinos que têm uma participação maior do portfólio, todos eles, de certa forma, têm contratos mais fortes ou foram recém-assinados. E outro ponto importante também que dá resiliência para o fundo, que também em função da diversificação e em função da qualidade do ativo, é o contrato típico e o atípico, né? A gente tem uma participação de 70% de contrato típico, 30% de contrato atípico, mas lembrando que os contratos típicos a gente tem às vezes a gente pesa um pouco mais a mão de aviso prévio e mútuo para ter essa previsibilidade, como a gente tinha em Araucária, por exemplo, 12 meses de aviso prévio, que era suficientemente bem para a gente, um tempo razoável para a gente trocar o inquilino, como acabou acontecendo lá em Araucária. E aí também olhando um pouco mais esse último pilar que eu chamo aí de portfólio resiliente, uma coisa que não dá resiliência é quanto maior a previsibilidade com relação ao fluxo de recebimento dos nossos contratos, né? Hoje, 85% dos nossos contratos têm vencimento a partir de 2024. Né? Então, se olhar já só para 2022, esse 1% de 2021 são os contratos temporários aqui da PV. 2022 tem muito pouco contrato vencendo, a gente tem 2% aí, começa a ter alguma coisa um pouco maior em 2023, mas 85% em 2024, com inquilinos aí de alto gabarito, de altíssima qualidade de crédito. Amazon, DHL, Magazine Luiza, Ambev, B2W, o Dia por Cento, que era uma preocupação nossa atrás, mas já melhorou muito o crédito deles, ou seja, a gente não tem tido aí ao longo da vida dos fundos dos últimos 3 anos nenhum problema de inadimplência, hoje a inadimplência é zero, não existe quase nenhum problema com relação a isso, tá? E outro ponto importante que a gente olha aí, que traduz um pouco que é o portfólio resiliente, é a nossa vacância física, né? E também a vacância financeira, né? A gente tem uma liquidez muito boa no nosso portfólio, né? Se a gente olhar aí o primeiro semestre, a gente alugou mais de 75 mil metros quadrados de área construída, né? Tivemos importantes locações, a equipe de locação aqui trabalhou bastante durante o primeiro semestre, né? Com essas saídas que a gente tinha, como a gente comentou anteriormente. Então a gente entrou mais de 75 mil e saiu mais de 60 mil, ou seja, a gente talvez demonstrar aí que a gente tem um portfólio muito líquido, né? E de certa forma resiliente, ou seja, tem liquidez, quando sai um inquilino entra outro, né? Tem contratos longos, contratos fortes, e aqueles que saem a gente consegue repor. Isso se traduz numa baixa taxa de vacância física, né? A gente tem negociado também algumas remunerações mínimas aí nessas aquisições que a gente tem feito, então eu tenho hoje taxa de vacância financeira zero, ou seja, a gente não tem impacto desses 3% de vacância física, a gente não tem impacto, que são espaços vagos no ativo de Aratu. E quando a gente compara, historicamente, a taxa de vacância do fundo com o mercado de São Paulo, que é 13%, a gente vem operando aí em valores historicamente bem baixos na taxa de vacância. Então, com isso, a gente consegue mostrar um pouquinho aí do que é o fundo nesses 3 pilares, né? Um portfólio diversificado em termos de região, dentro da estratégia, que é ter 50% de São Paulo, os outros 50% dividido, uma diversificação por ativos, né? Só Extrema, que representa 25%, os demais, quase que todos 10%. Diversificação de inquilinos, mas com contratos fortes, com bons inquilinos, né? Que dá um portfólio líquido e resiliente, como a gente colocou. E também olhando um pouco mais como que é essa avaliação desses ativos, né? Aqui a gente mostra uma tabelinha aí como é que esse portfólio a gente começa a ver já um resultado futuro para frente. A gente tem um valor contábil hoje, né? A gente passou por uma avaliação aí ao final de junho, onde a gente tem uma reavaliação dos ativos, e a gente percebe que o valor que esses ativos estão avaliados hoje
e na grande maioria dos casos, estão muito próximos e até, às vezes, abaixo de transações recentes do mercado, né? Se a gente for por ordem de tamanho, pegar os maiores aí, o nosso ativo lá de Extrema está avaliado em R$ 3.100 o metro quadrado, a gente já viu transações acontecendo recentes. Alô, Juliana, você está me ouvindo? Acho que eu tive um probleminha aqui. Então, acho que como uma questão me ouvindo aqui, que eu tive um problema no meu computador, estou aqui no celular agora. Deixa eu me posicionar. Então, se você puder só continuar, Juliana, com a apresentação dos slides, por favor. Então, como eu estava falando dessa carteira dos ativos, né, os valores que foram avaliados por nós, ou na verdade por um terceiro, que é a CBRE, dos ativos do LVBI, estão em valores contábeis muito próximos, ou às vezes até baixo, com as transações abaixo de que ocorreram recentemente nesses mercados, né. Vale salientar que alguns ativos têm alguns pontos interessantes, né, que aparecem com um valor um pouco mais puxado, vamos chamar assim, que é o caso de Pirituba, mas lá tem um prédio de escritórios que é a sede da Alfa Laval, né? A Betim está com um valor um pouco mais acima, mas Betim a gente tem uma expansão interessante que pode vir a acontecer lá, tá? Ou seja, a gente tem, a Mauá está um pouco mais acima, mas 20% do ativo ele é refrigerado e climatizado porque é o centro de distribuição do dia, que é uma rede de supermercado. Ou seja, a gente tem plena convicção que essa avaliação está muito próxima, como eu disse, às vezes até um pouco mais abaixo de transações recentes. Dentro desse portfólio, a gente vê hoje um preço de cota com um desconto significativo com esse valor de avaliação, né? Se pegar a cota hoje, aí está 13% abaixo aproximadamente o que a gente vê com relação a essas transações de mercado. E principalmente a gente tem um potencial ganho futuro de possíveis expansões que, de certa forma, contratado dentro de contratos de locação ou compromissos assinados, como é o caso do ativo de Pirituba, onde a gente tem um potencial investimento aí de quase 70 milhões de reais futuro que pode vir a acontecer, com retorno médio esperado, estimado, de até 14%. Então, isso acho que é uma questão importante aí, que a gente tem um eventual upside futuro dentro do nosso portfólio ainda. Pode passar, Juliana, por favor. Então, já falando um pouquinho, então a gente acho que mostrou um pouquinho de como está o nosso portfólio. Vamos falar agora, então, das demonstrações de resultados recentes e as realizações aí dentro do fundo, né? Hoje, o fundo vem tendo um resultado que vem aumentando aí dos dividendos em função dessa alocação de capital que vem acontecendo, né? A gente tem aí um aumento das distribuições que foi de R$ 1,55 por cota no primeiro trimestre, já aumentou um pouco mais para o segundo trimestre para R$ 1,76, e já no último mês a gente teve um resultado aí de 62 centavos, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais aí, passar nossas perspectivas para vocês nos próximos slides. Já no slide seguinte aí, a gente vai ver que a gente vai usar como base aí o último relatório que a gente soltou, que é o resultado do mês de junho, né? Vale a gente dar uma olhadinha aí, que é o resultado financeiro, esse é o resultado da receita imobiliária do fundo, né? Quando a gente olha para a receita imobiliária do fundo da competência a junho, a gente tinha uma receita potencial de 75 centavos e 4 centavos aproximadamente, são 3 e alguma coisinha, tá, arredondou para 4, que são carências e descontos concedidos nos contratos de locação que foram recentemente assinados. O que é isso? São carências que são dadas para novos inquilinos e descontos de locação que a gente acaba dando no primeiro, segundo ano de contrato para atender esses inquilinos, né? Então a gente teve uma receita aí recebida de 72 centavos por cota, mas então a gente tem um potencial redução de ganho futuro na receita imobiliária, uma vez que essas carências e descontos acabem, né?
Mas tem dois pontos importantes que vale lembrar, que a gente vê uma potencial aumento da receita imobiliária e, consequentemente, isso vai impactar no resultado do fundo. O primeiro deles são 3 centavos por cota, que a gente vai fazer jus a partir da competência agosto, que a gente começa a receber no mês que vem, que é esperado receber em setembro, que são 3 centavos do pagamento do sinal já feito no ativo de Cajamar, e a gente vai ter também um incremento da receita imobiliária do ativo Aratu. Por que disso? Lembrando vocês que lá no ativo Aratu a gente tem o Galpão 1, que já está pronto, e temos o Galpão 2, que é o desenvolvimento que está sendo feito para a B2W, e o nosso acordo com o vendedor é que a remuneração, a receita imobiliária, vamos chamar assim, a receita de dividendos que vem desse ativo é conforme a minha alocação de capital, né? Então eu tinha que pagar 90 milhões de reais nos próximos 12 meses desse ativo. Então, conforme eu for colocando dinheiro lá na SPE para bancar a construção do ativo, eu vou ter uma remuneração em cima desse capital. Hoje a remuneração de capital, hoje não, a database junho era de 1 centavo, que é um capital muito pequeno que a gente tinha colocado, que a obra estava no início, e a gente espera atingir lá no final da obra, em maio do ano que vem, 7 centavos por cota. Então eu vou ter um aumento de 1 até 7 centavos por cota, conforme o desembolso de caixa acontecer, e esse desembolso vai acontecer conforme a evolução da obra. Tá? Então a gente tem 3 grandes eventuais ganhos futuros, esperamos aumentar nossa o recebimento da receita imobiliária. Tá? E como é que isso impacta no resultado do fundo, que é o próximo slide aí que a gente vai ver na tela. Tá? Quando a gente olha para o resultado do fundo de junho de 21, a gente tem um resultado que a gente chama de recorrência do fundo, que basicamente é os 5 centavos de despesas não recorrentes, a reserva de lucro é de aproximadamente 3. Importante lembrar que a competência junho, a gente chegou em 63 centavos por cota. Né? Porque a gente está falando um pouco em cima disso, basicamente o que seria? A gente tem aí, olhando para frente, alguns incrementos que poderão vir a acontecer no resultado do fundo e algumas despesas maiores que vão acontecer. Quais são? Os incrementos, né? Aqueles aumentos, basicamente o aumento que a gente vai ter de boa notícia é o aumento da receita imobiliária, como a gente viu no slide anterior. Então a gente tem lá 3 centavos de Cajamar, até 6 centavos, que é aquele incremento de 1 até 7 do ativo Aratu, que vai acontecer ao longo do tempo, isso vai acontecendo mês a mês, conforme o desembolso vai acontecer, e eventual redução e término das carências dos contratos de locação. O que vai impactar um pouco para frente, olhando o resultado do fundo? Né? A gente vai ter um aumento das despesas financeiras do fundo, porque isso vai acontecer. A dívida que a gente tem é atrelada ao CDI. Né? Então, o CDI vem subindo, então a gente espera uma despesa maior financeira para o fundo. Quanto que é isso? Aproximadamente a cada 1,25% que sobe a taxa Selic, o CDI, a gente tem um impacto negativo de 1 centavo por cota por mês. Né? A gente espera que a receita financeira, que hoje é um resultado positivo, vá diminuir ao longo do tempo. Por quê? Eu tinha um pouco mais de 215 milhões de reais, e conforme eu for aportar esse dinheiro para pagar o Cajamar e também, principalmente, aportar o capital lá em Aratu, eu vou ter menos dinheiro aplicado, mesmo com um rendimento maior, essa receita deve diminuir ao longo do tempo. Né? E também a gente vai ter um aumento das despesas operacionais do fundo, que é 1 centavo a cota, em função daquele período de 4 meses que a gestora não cobrou a taxa de gestão sobre 250 milhões. Tá? Então a gente vai ter eventos que vão acontecer, que vão aumentar, e outros eventos que vão diminuir, que dá uma perspectiva um pouco maior de resultado esperado do fundo daqui para frente. Vale só por último salientar que a gente tem aproximadamente 7 centavos de despesas não recorrentes ainda, já contratadas, que são comissões de locação e até uma despesa de auditoria ainda que vai entrar na conta do fundo, de 7 centavos, que deve entrar nos próximos 60 ou 90 dias, então a gente vai ter um impacto não recorrente nos próximos 60 dias aí no máximo. Tá? E por fim, para a gente olhar um pouquinho mais o fundo, olhando para frente, né? Acho que é uma pergunta que a gente recebeu aí algumas vezes também, qual que é a posição de caixa do fundo, por que manter a dívida? Né? Então a gente tem aí 2 principais pontos a pagar olhando para o fundo os próximos 12 meses. Né? Então, ao final de julho, a gente tinha um caixa aí de aproximadamente 217 milhões de reais. Tá? Ainda no terceiro trimestre, a gente tem desembolsos previstos de aproximadamente 100 milhões de reais, 102 milhões de reais, que basicamente são os quase 62 milhões de reais que já foram pagos para a BR próprios do ativo Cajamar, e um aporte aí de 22 milhões de reais, conforme a obra vem andando lá em Aratu, que ainda vão ser feitos agora no mês de agosto e meio de setembro. Né? Para os próximos 3 trimestres, o quarto, o primeiro e o segundo trimestre de 2022, basicamente são os aportes que a gente imagina a fazer lá no ativo de Aratu.
A gente vê uma despesa ou outra ainda para terminar a obra da Magalu lá em Araucária, alguma outra melhoria em alguns dos ativos, mas grande parte dessas despesas aí do quarto, primeiro, do segundo tri de 22 seria lá para Aratu, de forma que a gente vai chegar ao final do primeiro semestre de 22, daqui 12 meses, com caixa aí de aproximadamente um pouco mais de 30 milhões de reais. Essas projeções ainda são um pouco conservadoras, mas a gente imagina que a gente vai ter um caixa aí um pouco acima de 30 milhões de reais ao final do primeiro semestre. Então, acho que essa é o que a gente vê aí um pouco de resultado para o fundo, né? E como que a gente vê aí as perspectivas e os principais desafios para o fundo ainda em 2021, né? Acho que hoje os desafios são menores do que eram no começo do ano, né? A gente vem trabalhando muito forte aqui, a gente não tem mais aquisição para fazer, como a gente viu, a gente não tem mais caixa disponível para fazer novas aquisições, teria que esperar mais então uma nova oferta, alguma coisa desse tipo, tá? Mas então o foco inicial nosso é manter o portfólio mais operacional possível, né, e o melhor resultado possível. Primeiro, apesar de termos uma renda mínima garantida, um dividendo preferencial lá em Aratu, a gente está focando muito na locação, a gente tem aproximadamente 15 mil metros quadrados vagos lá, tem tido muita demanda, está indo muito bem, a gente não espera ter grandes surpresas, a gente acha que tem uma boa possibilidade de locar bem antes do que esses 24 meses que a gente tem lá, não é a nossa expectativa, a gente quer alugar o quanto antes, né? A gente tem também essa parte comercial, um objetivo aqui até o final do ano, substituir as locações temporárias lá de Itapevi por ativos de longo prazo, né? Lembrando que essas locações temporárias são de inquilinos que já são do próprio fundo. E, por fim, fazer a gestão e a evolução da obra, a implementação do condomínio, né? Tem que implementar o funcionamento do condomínio desses ativos que estão em desenvolvimento / construção, que lembrando que é o ativo Cajamar, que a gente acabou de comprar, o ativo Aratu, que está em fase de construção, e, por fim, uma pequena obra, vamos chamar assim, que a gente tem lá com a Magalu, lá no ativo da Araucária. Então, essa é a apresentação que a gente tinha que passar aqui um pouquinho por fundo, e, por fim, a gente passa aqui um panorama de mercado de logística no mercado brasileiro. É o que eu posso falar para vocês, até acho que o nosso portfólio aí mostra um pouquinho, o mercado de logístico, principalmente do lado da demanda, está muito forte, né? Existe muita demanda para galpão logístico, para galpão de boa qualidade, tá? Então, o que eu posso colocar para vocês, a gente não tem tido, como a gente viu aí, nosso portfólio está estruturado de uma forma que a gente tem mais problema de faltar espaço do que ter espaço para alugar, tá? Então, o mercado vem crescendo muito, né? O mercado ainda muito pequeno, comparado com outros países, mas vem crescendo muito, e a gente está muito bem, a gente conseguiu, acho que a gente acredita aí, que a estratégia que a gente tinha no momento desafiador, o mercado muito aquecido, com muito capital para ser investido no nosso segmento logístico, tivemos um pragmatismo aí, a disciplina de investir onde a gente queria, que é até nos maiores centros. O único centro que a gente está que é um pouco menor, que é Salvador, foi um investimento oportunístico, lá que a gente viu um mercado ainda pouco explorado, que faria sentido para a gente investir. E, por fim, a gente vai ver que nos últimos 12 meses aí, acho que é o último slide da apresentação, os números gerais aí mostram um pouco como o mercado andou, né? A gente teve, o mercado continua crescendo, cresceu quase que 1 milhão de metros quadrados de um ano para o outro, que é bastante, não é pouco, né? Grande parte desse crescimento fica aqui em São Paulo, mas a gente viu aí nos últimos 12 meses uma taxa de vacância, que é a quantidade de imóveis vagos, muito baixa, né? Caiu bastante, caiu de acordo com os números da Bizwanga de 19% para 10%. E o que isso quer dizer? Hoje o mercado começa a ficar mais propenso ao proprietário e menos ao inquilino, né? Então a gente acredita que a gente vai começar a ver um aumento do valor de locação. No Brasil como um todo, o número está ainda estável, mas algumas regiões, principalmente próximo aí da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, em BH a gente já vê isso, a gente já começa a ver um aumento do valor efetivo do valor de locação, né? Então o valor vem se recuperando e acho que é uma tendência do mercado daqui para frente, o valor de locação ir aumentando. Por quê? Taxa de vacância é baixa, o custo de construção vem subindo muito e uma demanda muito forte, né? Tudo isso leva que os imóveis de boa qualidade sejam alugados rápidos por bons inquilinos e existe uma pressão de subida de preço. Então, dessa forma, a gente encerra aqui a apresentação que a gente tinha preparado para vocês do LVBI, né? E a gente fica aberto agora para perguntas e respostas que vocês possam vir a ter, de forma que a gente possa esclarecer qualquer uma que a gente não tenha respondido ao longo da apresentação. Perguntas já ao longo da apresentação. Uma delas aqui é a respeito da questão dos indexadores, né, e especificamente do ativo Jandira e do Betim, que tem o IGPM como indexador, e a dúvida dele é se a gente tem algum tipo de... como que nós pretendemos fazer sobre a questão da alavancagem que é atrelada ao CDI.
e por conta desse descasamento, né, de indexadores com a alta do IGPM. De maneira geral, acho que a gente pode colocar assim, o IGPM a 30%, de certa forma, em alguns casos, que eu posso dizer assim, existe uma pressão cada vez maior para a utilização do IPCA ao invés do IGPM. Isso que é importante colocar. Acho que existe uma certa tendência aí dos contratos de locação passarem a configurar muito mais como o IPCA ao invés do IGPM. Em alguns casos, esse IGPM um pouco maior, né, serviu em alguns ativos nossos muito mais para equiparar que o valor de locação que a gente tinha em determinados ativos estava abaixo do mercado e a gente conseguiu reposicionar o valor de locação do ativo de acordo com o mercado, né? A gente pode pegar alguns exemplos práticos aí, quando a gente fez a aquisição lá do Itapevi, uma da aposta que a gente tinha que o valor de locação de base lá, que era R$16,50, R$17, que era a renda mínima garantida, a gente achava que estava abaixo do mercado. Com o IGPM, a gente conseguiu de maneira mais fácil e mais rápida levar esse valor de locação perante o mercado. O que eu posso dizer é o seguinte, de certa forma, o mercado é soberano, né? Então, se o IGPM descolar muito do mercado, o mercado vai prevalecer, né? Não acredito que o IGPM vai continuar 30% nos próximos 12 meses, mas a gente vê sim uma tendência de uma migração para o IPCA, mas aqueles contratos de locação que estavam abaixo de mercado, o IGPM ajudou a puxar esse valor de locação desses contratos que a gente tinha para valor de mercado. Com relação à dívida, com relação aos contratos em si, de Jandira e Betim, a gente não teve ainda o aniversário, a gente está tendo agora o aniversário de Betim e Jandira ainda é para janeiro do ano que vem, então a gente está em fase de discussão. E com relação à dívida, a gente vem sim estudando aí qual que é a melhor alternativa, se seria migrar para o IPCA+, ao invés do CDI, né? Então a gente está estudando sim alguma coisa que a gente possa vir a fazer com relação a essa alavancagem. Bom, vieram algumas outras perguntas também sobre essa posição da alavancagem, enfim, quando que a gente vai começar a pagar a amortização, um pouco da nossa visão com relação a novas emissões, a uma emissão abaixo do valor patrimonial, como que é a nossa visão em relação a isso? A gente não tem, como a gente viu aí com o fluxo de caixa do LVBI, a gente não tem nenhuma pressão de captação nos próximos 12 meses, né? Então, acho que esse é um ponto importante que a gente colocou aí com relação ao fluxo de caixa do fundo. A alavancagem, a principal alavancagem que a gente tem, a gente imagina fazer uma alavancagem para fazer o pagamento lá de Cajamar, mas a gente teria ainda, a gente considera pelo menos uns 24 meses de carência de pagamento do principal, mas então talvez a principal preocupação que a gente poderia vir a ter seria a alavancada de Jandira e Betim, que a gente tem uma carência para pagar o principal até setembro de 2022, né? Então o primeiro pagamento seria do principal, seria em outubro de 22, né? O pagamento mensal é um pouco mais de R$2 milhões, então a gente tem caixa ainda para aguentar pagar alguns meses esse principal, então a gente estaria falando de pagamentos estimados aí ao longo de 2023, tá? Mas mesmo assim a gente está atento, né, com relação a esse ponto, a gente não gostaria de ter que captar só para pagar o principal, seja o que for. Então a gente tem ainda uma possibilidade de reestruturação dessa dívida, eventualmente trocar, como foi até levantado aqui, é uma das possibilidades, troca o CDI para o IPCA e posterga um pouco mais o pagamento do principal, joga um pouquinho mais para frente, é uma possibilidade, né? A gente já vem pensando nisso, né? Mas agora acho que no quarto trimestre, no máximo aí no primeiro trimestre do ano que vem, a gente já deveria ter alguma coisa nesse sentido, que caso o mercado, a gente não quer ser pressionado para fazer uma captação nesse sentido, mas se o mercado abrir fica um pouco mais fácil, mas sim, eu diria que a gente está ainda numa situação não cômoda, mas não estressada com relação a essas dívidas. Bom, vieram mais algumas perguntas aqui relacionadas ao que seria o dividendo estabilizado do fundo, né, após o pagamento das últimas tranches, tanto do Aratu quanto do Cajamar. A gente não costuma dar o guidance, vamos chamar assim, né? Mas a gente tentou colocar aqui algumas premissas que aí podem vir a acontecer ou não, que foram as expectativas aí de aumento da receita imobiliária. Então, eu acho que a gente vai estar em linha aí, acredito que a gente vai estar em linha com aquilo que foi previsto no prospecto lá da terceira oferta, né? Lembrando só, como a gente disse, a gente vai ter um incremento, hoje, base junho, né, competência junho, a gente tinha 63 centavos de cota, 63 centavos por cota por mês de resultado. Se eu considerar o incremento que a gente teria em Cajamar, que a gente imagina ter ao longo dos próximos meses lá em Aratu,
a diminuição da carência dos descontos, como a gente colocou, que iria impactar positivamente na receita imobiliária. Vamos ter, na outra ponta, um aumento de despesas financeiras do fundo, né? A diminuição da receita financeira, que a gente vai utilizar o caixa, e um aumento de 1 centavo taxa de gestão. A gente espera, imagina aí com nossas estimativas, né, garantia aí de retorno, que a gente deveria bater os 68 centavos aí. Aquilo que a gente previu lá no prospecto da terceira oferta, a gente fez os ativos de aquisição e rentabilidade que a gente imaginava, então a gente deveria bater os 68 centavos lá, ou assim, depende do que acontecer, a gente deveria entregar o que a gente imaginava lá na terceira oferta. Pergunta aqui, perguntando qual é o ativo classe B do nosso portfólio e se a gente pode dar um pouco mais de detalhes sobre as nossas expansões, as potenciais de expansão nos ativos nos próximos relatórios. Vamos lá. O ativo que a gente considera classe B é o ativo Itapevi, né? Não que ele seja um mau ativo, né? É um ativo bom, mas ele tem especificações técnicas um pouco mais baixas do que seria o classe A, vamos chamar assim, que basicamente ele não tem sprinkler, porque ele é o único condomínio modular que a gente tem no nosso portfólio, né? Então, de acordo com a legislação do bombeiro, ele não precisa ter sprinkler, então ele não tem sprinkler, ele tem uma capacidade de piso um pouco menor, tá? O que isso significa? Ele vai ficar vago? Não. Ele vai atender um outro tipo de inquilino que não inquilinos de um classe A, né? Então, é um portfólio que gira mais, dá muito mais trabalho para a gente, mas faz parte. Mas mesmo sendo um ativo classe B, se a gente pegar o que a gente investiu lá, o que a gente tem de rentabilidade hoje, se mostrou um investimento muito bom, né? Lembrando que quando a gente comprou esse ativo, eu não lembro exatamente, mas a gente fez uma análise que o retorno esperado em cima de R$17 o metro quadrado que a gente tinha lá na época, a gente imaginava, dava um pouquinho acima de 8, né? Hoje os valores de locação lá já andaram aí quase com a inflação, estaria entre 18 e 18,5, ou seja, a gente tem um retorno hoje maior do que a gente imaginava lá maior do que o primeiro ano que aconteceu, ou seja, teve andou um pouquinho mais do que o IPCA lá, o valor de locação. Com relação às expansões, a gente tem 3 potenciais expansões de portfólio, vamos chamar assim, né? Tem outros ativos que podem até receber expansão, como Jandira, como a gente comentou, né? Mas essas 3 expansões são, de certa forma, a gente tem um compromisso de fazer, né? Com relação a Araucária e Betim, tem condições já pré-acordadas que em algum momento essa expansão pode vir a acontecer, tanto em Betim como Araucária, naquelas metragens, né? Então tem um compromisso nosso de executar com os inquilinos desde que eles queiram, tá? E por fim, Pirituba é um projeto que a gente está colocando como desenvolvimento / expansão. A gente deve estar protocolando o projeto pretendido lá na prefeitura aqui de São Paulo nos próximos 30 ou 60 dias, e aí a gente vai trabalhar todo o rito de aprovação, que uma vez aprovado isso na prefeitura, a gente deve começar a construção, que imagina aí que seria um pouco mais para o segundo semestre de 2022. Bom, a última pergunta que a gente recebeu é uma pergunta perguntando se o imóvel Aratu ele entrou na análise patrimonial neste ano, né? Se ele foi avaliado. Bom, o imóvel Aratu ele foi adquirido no início de junho, né? Então, os laudos eles são realizados com até 3 meses. Então, o laudo é a base da aquisição, tá? Então, ele não foi feito um novo laudo pós-aquisição. A gente recebeu alguns pedidos aqui de solicitações de informações, de sugestões para o relatório, algumas informações que eles gostariam que nós incluíssemos, mas por enquanto não temos mais nenhuma pergunta. Acho que vamos deixar aqui o espaço aberto por mais alguns minutos para saber se alguém vai mandar alguma dúvida adicional. Bom, veio aqui mais uma pergunta. Há alguma previsão de instalação de energia solar nos ativos? Se sim, isso já existe algum estudo de rentabilidade com relação a isso? Acho que é uma muito boa pergunta, tá? Importante lembrar, a gente vem estudando muito essa questão de energia, que hoje se tornou latente, né? O custo está altíssimo. Há 2 anos atrás, a gente tem a questão do ESG aqui dentro da VBI, dentro do nosso portfólio, né? É um investimento bastante significativo, né? Talvez ainda na energia solar, a gente está estudando aí o break-even, vamos chamar assim, o ponto de retorno que a gente consegue ter do investimento a ser feito, mas nos nossos ativos hoje, principalmente Extrema, que é o maior, a gente já saiu da energia de ponta, né, e já foi para o mercado livre, então a gente já consegue trabalhar dentro dos nossos portfólio. A gente não ganha dinheiro com isso, a gente só passa para os nossos inquilinos uma redução de energia elétrica através da contratação do mercado livre, né? Então a gente faz um contrato aí de 5 anos, 10 anos,
com uma distribuição de energia. Então, a gente fechou isso no ano passado, onde a energia era bem mais barata. Então, hoje, por exemplo, os nossos inquilinos de Extrema já usufruem de uma taxa, um custo de energia elétrica mais baixo que a do mercado. Por que a gente faz isso? A gente acredita que se o inquilino tem uma despesa menor no nosso condomínio que os nossos concorrentes, ele vai ter uma vantagem econômica para ele, tá? E, de certa forma, nos abre espaço para cobrar um pouquinho mais de aluguel. Então, se ele cobra R$1 a menos de condomínio para ele, provavelmente ele vai ficar com 50 centavos mais baixo e poderia pagar um pouquinho mais de aluguel para a gente. Então, é o tipo de investimento que a gente olha assim. A parte de energia solar, vamos chamar assim, outras fontes de energia, ainda a conta é um pouco difícil de fechar, porque a gente precisa de uma previsibilidade um pouco maior dos nossos inquilinos, né? Mas o que a gente já fez é a contratação de energia no Mercado Livre, onde a gente contrata por 5 anos com desconto e repassa essa redução para os nossos inquilinos. Puxando um ponto essa questão do ESG, importante também que a gente conseguiu uma certificação junto aos vendedores lá do nosso ativo Aratu, importante, aí que a gente vai colocar no próximo relatório com a construção, que é uma construção verde, um ponto muito interessante nessa parte de ESG aí, que é a responsabilidade social, do meio ambiente e governamental que a gente tem aqui dentro da VBI também. Tem uma última pergunta aqui, perguntando se dentro do nosso mandato está previsto venda de imóveis e qual seria o motivo que nos levaria a vender algum dos nossos imóveis. O LVBI é um fundo de gestão ativa, né? Então a nossa ideia é ter renda sim, mas eventualmente ter algum ganho de capital, né? E o ganho de capital que eu digo seja na própria valorização, principalmente na valorização dos ativos. A gente acredita que esse portfólio que a gente vem montando e conseguiu montar agora, existe uma boa possibilidade de valorização dele ao longo dos próximos anos. Né? Isso por quê? Em função da localização, que é difícil fazer de novo onde a gente tem esses imóveis, né? Até assim ter um aumento significativo do custo, né, para a construção. Então a gente tem ativos construídos em localizações difíceis de replicar, onde os terrenos são caros, onde está mais caro construir e onde há demanda. Assim, o mercado de logístico hoje está muito robusto, como estou nesse mercado há 20 anos, nunca vi uma robustez tão grande. Tá? Então a gente acredita que existe sim um ganho de capital com a valorização dos próprios ativos, né? Se pegar aí o valor patrimonial da cota do LVBI com avaliação de terceiros, saiu de 100, foi a 105, 110, agora 114, né? E ainda quando a gente compara com transações recentes de mercado, tem um certo desconto, né? Com relação à eventual venda dos nossos ativos, a gente não tem com a disciplina que a gente teve, com o investimento do nosso capital nesses ativos, a gente não vê nenhum ativo que a gente gostaria de vender. Não é assim, comprei esse ativo, mas pensando em vender depois. Não. A gente comprou todos os ativos pensando em manter na carteira, porque a gente acredita nesses ativos no longo prazo. Obviamente, se aparecer alguma proposta, alguma oportunidade de venda, que a gente entenda que o máximo do dinheiro que a gente vê no longo prazo, a gente consegue se realizar no curto prazo, a gente não tem problema nenhum de reciclar a carteira, tá? Pegar esse dinheiro, aí depois distribui o lucro para o cotista, reinveste em outro ativo, a gente pode trabalhar nisso. Importante frisar que a gente não tem essa necessidade e não investimos pensando na saída. Se aparecer alguma oportunidade de mercado, vamos fazer com certeza. Mas não existe essa pressão, essa necessidade, seja porque o ativo não faz parte do portfólio, capacidade de pagamento de dívida do curto prazo, a nossa dívida, pagamento como eu disse, primeiro aí, quarto trimestre de 2022, então a gente não tem essa necessidade de venda. Seria uma oportunidade de mercado. Bom, a gente já atingiu aqui nosso tempo de 1 hora de call de resultados, então eu recomendo a todos, se vocês tiverem alguma dúvida adicional, que enviem através do ri@vbirealestate.com.br. Nós estamos à disposição para responder todas as dúvidas. E essa live ela vai ficar disponível no canal do YouTube da VBI e também no site do fundo. Então, para aqueles que quiserem assistir novamente ou tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vou deixar agora o Alexandre para as considerações finais. Então, a gente agradece a participação de todos. Como a Juliana colocou, a gente fica à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir que não foram esclarecidas nesse call. O canal de RI está aqui, sempre é um prazer responder o máximo de pergunta possível. A gente vem tentando passar o máximo de transparência possível do fundo. Eu acho que a gente teve um primeiro semestre desafiador, que de certa forma a gente conseguiu
não talvez no tempo que a gente gostaria, mas entregar aquilo que a gente imaginava desde o começo, né, num ambiente mais desafiador. E eu acho que daqui para frente o fundo está no momento mais, já quase em voo de cruzeiro, para poder ter o retorno esperado para o cotista. E mais uma vez fica à disposição aqui para eventuais esclarecimentos futuros, e sempre um prazer, e voltamos aí no próximo trimestre com mais novidades do fundo. Obrigado e um abraço a todos.